Olá, amados! Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 5, a pia de bronze, lugar de purificação. É muito importante que você curta, compartilhe, comente, divulgue. E ao final dessa lição, já vou te adiantando, você vai ter uma maneira de ganhar um brinde muito especial. O objetivo geral dessa lição é conscientizar sobre a importância da pureza espiritual. Textual: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João, capítulo 15, versículo 3. Verdade prática. A pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós por meio de seu sangue e da palavra de Deus. Objetivos específicos: conceituar a pia de bronze, refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e a pureza espiritual, destacar os aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 30, versículo 18 a 21, capítulo 40, versículo 30 a 32, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, e Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27, que passo a ler e comentar agora. Êxodo, capítulo 30, versículo 18. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. O interessante aqui é que essa pia, conforme a tradução, tem hora que parece cobre, tem hora que aparece bronze. Isso se deve ao fato de que o bronze tanto é tão somente o cobre trabalhado, é o cobre já com liga, já com uma composição, com ferro, com aço, para ele ficar mais robusto. Então, por isso que tem momentos que vai falar de cobre, tem hora que vai falar de bronze. Para lavar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar. Essa tenda da congregação é a parte de onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo. E o altar é aquele da lição passada, o altar dos sacrifícios. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui mais uma vez aquela foto do tabernáculo e vai ficar fácil de você entender onde está a tenda da congregação, ou seja, onde está aquela, vou chamar aqui de cabana, onde tem a parte coberta, onde está aquela parte coberta e onde está o altar. Entre os dois está ali a pia de que nós vamos falar nessa lição. Aqui está. Então é só você observar, né? Aqui ressalta bem. Hoje a gente pode até aproveitar para fazer aqui mais um breve comentário sobre o tabernáculo, sobre o que estudamos até aqui, porque nós temos então esse grande cercado aqui, vamos chamar assim, que é o tabernáculo como um todo. Aí tem a porta por onde entra. A partir dessa porta aqui, só os judeus podiam entrar, os gentios não podiam, e a primeira peça que aparece andando em direção lá à tenda, que é aquela parte coberta, a primeira coisa, o primeiro objeto, a primeira peça que aparece é justamente o altar de bronze, o altar dos sacrifícios, que foi o tema da lição passada. Então o texto que a gente leu, por exemplo, ele fala que entre o altar e a tenda da congregação está a pia. Então você vai olhando aqui que você vê essa pia com facilidade. Eu acho que aqui dá para a gente agora adiantar. A pia fica ainda do lado de fora, ela fica dessa parte aqui chamada de o átrio ou pátio.
ela ainda não fica no lugar santo. Nós então podemos seguir em frente. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Arão é irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote. Moisés recebeu essa instrução diretamente de Deus e a repassou a Arão. Então Arão é o primeiro sumo sacerdote e seus filhos, filhos de Arão. E o texto diz, nela lavarão as suas mãos e os seus pés. E vamos ver em que circunstâncias isso vai acontecer. Versículo 20. Quando entrarem na tenda da congregação, ou seja, a tenda da congregação, a parte coberta, lá onde está o lugar santo. E mais adiante, ainda lá dentro, estará o lugar santo dos santos. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. O Deus é muito rigoroso nesse momento aqui do tabernáculo com as instruções. Não admite que alguém trate com algum desleixo, com alguma negligência. Então, está sendo muito claro aqui, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou, quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então, entrou no pátio. Quem é que entra? Todos os judeus podem entrar. Mas se entrar algum sacerdote, os sacerdotes podem apresentar sacrifícios no altar, que a gente já mostrou. Se ele entrar com essa função de ministrar um sacrifício, então antes o que ele vai fazer? Lavar a mão e os pés. Ou se ele entrar para cruzar toda essa extensão do pátio e adentrar ao local santo, onde está, por exemplo, ali o candelabro ou o candeeiro, para fazer a manutenção, enfim, colocar o óleo. Se por acaso alguma dessas coisas que ele vai fazer, então ele vai lavar-se com água, os pés e as mãos. Aquela pia, ela é para isso e somente para isso. Quem é que vai usá-la? O sumo sacerdote e os sacerdotes. Naquele primeiro momento, Arão e seus filhos. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Deus insiste aqui em dizer, está avisando, se não fizer dessa maneira, o sacerdote vai morrer. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a lei e a sua semente nas suas gerações. Agora, Êxodo, capítulo 40, versículo 30 a 32, é um pouco de reforço daquilo que a gente leu. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. Então, assim foi constituído o tabernáculo com todas as suas peças, e dentre as providências, incluía a pia e colocar nela água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. É interessante ver isso aqui. Nesse primeiro momento, nessa primeira entrada, Moisés também participou desse rito. Não é seguro afirmar que Moisés tenha repetido, mas Arão e seus filhos, respectivamente, sumo sacerdote e sacerdotes, certamente repetiram isso durante muitas vezes ali enquanto estavam no deserto. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Então, esse quando entrava toda vez que entravam na tenda da congregação, ou seja, toda vez que entravam naquela parte coberta, no lugar santo, e quando chegavam ao altar, e toda vez que iam fazer qualquer ofício no altar, quer fosse de manter o fogo, quer fosse de oferecer um sacrifício, enfim, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Agora vamos para o Novo Testamento. Paulo começa a escrever tomando como modelo as coisas que aconteciam no Antigo Testamento. Ele começa agora a ensinar a igreja no Novo Testamento. Então, no capítulo 6, e versículo 11, 1 aos Coríntios, está escrito assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus.
Eu não vou explorar tanto esse versículo porque ele é uma parte assim, muito central da nossa exposição, da nossa aula. Então, só rapidamente, é o que alguns têm sido. Aqui, o versículo anterior, o versículo 10, Paulo dizia coisas do tipo assim: nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os avarentos, nem os ladrões, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Aí Paulo escreve para a igreja de Corinto o seguinte: é o que alguns têm sido. Esses alguns têm sido são pessoas que estão fora do caminho, que estão fora da igreja, ou talvez alguns que estivessem na igreja, mas só na parte da igreja social, mas espiritualmente não está. Então, por isso que Paulo fala dessa maneira. Mas haviam sido lavados. Agora, Paulo faz a lembrança de como eram lavados os sacerdotes lá no Antigo Testamento, lá nos dias do tabernáculo, e ele agora faz: mas haviam sido lavados. Ora, lavados, e aí a gente vai explicar a implicação que isso tem no processo de salvação. Mas haviam sido santificados. Se foi lavado, então entra no processo de santificação cada pessoa. Mas havendo sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui agora Paulo está falando a respeito da igreja, para santificar a igreja e lavar pela palavra. Água igual a palavra. A gente vai usar muito isso e vamos explicar ainda melhor. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa lição 5, a pia de bronze, lugar de purificação, está proposta na revista em 3 capítulos a seguir. 1. A pia de bronze, a importância da santidade. 2. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. E 3. Aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Número 1. A pia de bronze, a importância da santidade. A pia de bronze e a água. O bronze aqui, eu avisei que em determinadas passagens fala cobre, em outras passagens fala bronze, mas do cobre se prepara o bronze, né? E, ao que tudo indica, foi o bronze que foi utilizado, porque o bronze era melhor para depois até suportar ali o tipo de trabalho que ia fazer. Mas no caso aqui dessa pia, esse bronze ele tinha um brilho, ele reduzia bastante. O texto chega a comparar que ele ficava como o espelho das mulheres. Então, quando colocava ali a água, colocava uma água bem limpa, e o bronze naquele estado, ele mostrava se havia alguma imperfeição na água. A água era uma água bem limpa para se poder oficiar ali, para poder os sacerdotes poderem oficiar. Além disso, os sacerdotes e a santidade. Os sacerdotes precisavam fazer exatamente como Deus mandara. Então, era para entrar, era para lavar as mãos e os pés, nem mais nem menos. Isso ainda vai ficar mais claro mais para frente, quando a gente explorar ainda esse tema. Eles tinham que fazer exatamente como Deus mandou. Fora disso, comprometia suas santidades, comprometia a santidade deles, dos sacerdotes. Então, Deus mandou dessa forma, precisa ser feito dessa mesma forma, com precisão, de quem está cumprindo uma missão. E a santidade para a vida. Esse aspecto é importante porque Deus chega a falar: isso será um estatuto perpétuo. Ou seja, o sacerdócio haveria de passar pela descendência de Arão. Então, naquele momento, estava sendo exercido por Arão e sua segunda geração, né? Que eram seus filhos. Mas depois de algum tempo, ainda no deserto, Arão também vai morrer, e aí já começa a oficiar as pessoas que seriam já netos de Arão. Ou seja, aquilo é para toda a vida. E o procedimento?
o mesmo. Entrou para oficiar, quer seja no altar de sacrifício, quer seja na tenda da congregação, ou seja, adentrando lá no lugar santo, o sacerdote primeiro lavava as mãos e os pés. E claro, eles também faziam a manutenção daquela água ali na bacia. Número 2. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. A pia de bronze ou cobre entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Ela foi colocada estrategicamente, porque tudo no tabernáculo tem uma riqueza de detalhes muito grande. O ponto é que ela estava ali e os sacerdotes não podiam esquecer desse detalhe. Entrou para oficiar, tinha que lavar as mãos, tinha que lavar também os pés. Essa lavagem com água limpa, que eles estavam sempre fazendo ali a manutenção, trocando a água, porque aquele bronze ele recebia um polimento antes de ser dado pronto, né? Ele recebeu um polimento que era comparado ao espelho das mulheres. E ainda a pia de bronze e o caráter de juízo, que é esse aspecto de que a gente está falando. Mesmo passando para gerações futuras, todos precisavam saber como funcionava a entrada dos sacerdotes, do sumo sacerdote, ali no tabernáculo. Ou seja, se entrou para fazer algum sacrifício no altar, ou se entrou para adentrar ao lugar santo dos santos, qualquer que seja a coisa que ele fosse fazer no lugar santo dos santos, ou seja, passando adiante do véu, passando adiante já da primeira cortina, eles precisavam lavar as mãos e os pés. E isso nos leva a uma passagem que está registrado na Bíblia, no capítulo 15 de João, que tem como subtítulo na maioria das Bíblias, Jesus lava os pés dos discípulos. O que quer dizer isso? Diz o texto que Jesus havia terminado o processo da ceia, né? É aquela última ceia que está até sendo muito falado aí, porque estamos fazendo os 500 anos que o Leonardo da Vinci morreu e ele pintou aquela mesa e esse quadro famoso chamado A Última Ceia. Pois bem, terminada essa ceia, diz a Bíblia que Jesus se envolveu em uma toalha e pegou uma bacia, pôs água, isso já no Novo Testamento. Nos dias de Jesus, havia todas essas peças do tabernáculo, mas lá no templo, e quem oficiava era Caifás. Jesus fez isso na casa onde eles celebravam a ceia. Então, Jesus pegou a toalha e botou água e chamou os discípulos um por um e começava a lavar os pés dos discípulos. E aí os discípulos ficaram meio espantados, até que quando chegou a vez de Pedro disse assim: "Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés." O que Pedro entendeu? Ora, lavar os pés é coisa que quem faz é servo. Os servos lavam os pés dos seus senhores e o Senhor vai lavar meus pés. Isso aí não está fazendo sentido. Mas quando Pedro disse isso, Jesus disse para ele: "Olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo." Aí Pedro disse: "Bom, nesse caso, então me lava o corpo todo." Aí Jesus voltou de novo a fazer o ensino. Aí falou para todos: "Vós já estáis limpos pela palavra." Como é que funciona isso na prática? Esse é o grande ensinamento, tanto daquelas primeiras lições que aparecem lá nos dias do tabernáculo, que é esse tema que a gente está desenvolvendo, como nos dias de Cristo, já cerca ali de 1500 anos depois, mais ou menos isso. O ponto é que agora, nos dias de Cristo, também está sendo colocado o ensino seguinte: quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, e esse processo ele vai se integralizar, ele vai se completar por ocasião do batismo nas águas, uma vez feito isso, a
pessoa está já limpo. É isso que Jesus diz, vós já estáis limpos. Bom, mas então o que quer dizer aquele lavar as mãos e os pés lá nos dias do tabernáculo e que Jesus exemplificou lavando ele apenas os pés? Isso significa continuidade, a continuação com o trato com a palavra de Deus, com o trato com as Escrituras. Isso se faz lendo a Bíblia com a frequência possível, isso se faz de preferência diariamente, isso se faz assistindo cultos, assistindo vídeos como esse, como você está fazendo. Então esse processo é um processo de lavar, agora, lavar os pés, porque foi o que Jesus fez. É o processo de lavar os pés. Esse processo, ele dá uma demonstração do processo de santificação. A pessoa aceitou Jesus, ela já entrou no processo de se tornar uma nova criatura. E fazendo isso, ela está preparada, esperando o Senhor voltar. E número 3, aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. A lavagem completa, reiterando, agora já fazendo até, de certa forma, um resumo do que a gente falou, a gente fica fazendo a exposição um pouco em círculo, mas que o assunto ele é complexo, pode parecer simples às vezes, mas não é, e às vezes parece complexo mesmo, mas com paciência você acaba entendendo. Então a lavagem completa significa o momento de aceitar Jesus como Salvador e se completa isso com o batismo. E eu costumo dizer, com o batismo conforme as circunstâncias, porque vai ter circunstâncias em que o batismo não vai ser possível, como aconteceu com aquele caso lá do irmão que estava na cruz e se arrependeu. Mas isso aí a gente abriria um outro leque de possibilidades. Situação normal é a pessoa aceitar Jesus e se batizar. Por isso que ele diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então o normal é aceitar Jesus e se batizar. Ali, depois prossegue no dia a dia, passado essa primeira experiência de aceitar Jesus e se batizar, a lavagem progressiva e constante. Como é que se dá essa lavagem? Essa lavagem, que aí é algo parecido com aquele, fica assim um paralelo com aquele lavar as mãos e os pés dos dias do tabernáculo e lavar os pés como Jesus fez quando ele estava ali junto com os discípulos. Esse paralelo quer dizer o quê? Agora é progressivo, diariamente, passar a ter sempre contato com a palavra de Deus, com as Escrituras, com as coisas de Deus, vivendo no Espírito. E aí, a cada dia, você vai se alimentando, você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a lavagem progressiva e constante. O cristão, ele precisa fazer as duas coisas. Para ser cidadão de Deus, para ser realmente cristão, para ser homem de Deus, mulher de Deus, precisa fazer esse processo. Aceitou Jesus, se batizou e prosseguir, quando possível, com esse contato. O ideal, ler a Bíblia, o ideal é ler todo dia, mas se não for possível, com a maior frequência possível. E também participando dos cultos, participando dos eventos, das igrejas do Senhor, e assim você vai vivendo o dia a dia com a graça de Deus. E o final desse capítulo é recapitulando as verdades importantes. É muito importante saber que, embora já tenha aceitado a Jesus como Salvador, embora já tenha sido batizado, eu já fiz isso há 5 anos, há 10 anos, não importa. É necessário que depois disso, de já ter sido batizado, é necessário que você prossiga diariamente com esse contato, com essa familiarização com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a comunhão com os irmãos, e isso vai fazer você continuar crescendo na graça e no conhecimento até você se tornar, até chegar o dia do Senhor, até você ser arrebatado ou até o Senhor te chamar. Que a gente pode tirar aqui em 2 frases.
O primeiro ensino: Jesus vem buscar sua igreja, formada pela reunião de pessoas limpas pela palavra, por terem aceitado a Jesus e batizadas conforme o caso. O segundo ensino que tiramos disso tudo, e agora a gente está na parte final da conclusão. Além disso, essa igreja é formada pelo conjunto de pessoas que, além de terem aceitado a Jesus como seu Salvador, foram batizadas conforme o caso e também se mantêm em constante limpeza, ou seja, vivendo a palavra de Deus a cada dia. E eu vou orar por você. Pai amado e santo, em nome de Jesus, te louvamos por mais esta oportunidade de ministrarmos a Tua palavra. Um tema tão difícil, Senhor, mas tão importante para a nossa edificação, para nosso consolo, para a nossa exortação. Ó Deus, aplica, Senhor, essa palavra no coração das pessoas que estiverem ouvindo, assistindo, que quer seja por celular, quer seja por tablet, quer seja por computador, em qualquer parte, Senhor, quer seja no Brasil, quer seja no resto do mundo. Faz, Senhor, a Tua palavra prosperar e faz, Senhor, esta porção que o Senhor entregou nesta oportunidade, por meio do Teu servo, faz esta palavra funcionar e trazer e fazer os Teus servos viverem melhor a cada dia esta bênção que é o Evangelho, aguardando, meu Senhor, o Teu chamado, ou aguardando a Tua volta, pois sabemos, Senhor, que está próxima. Portanto, Senhor, recebe, ó Deus, a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Em nosso próximo encontro, falaremos da lição 9, a Arca da Aliança. Mas antes disso, eu preciso te explicar como é que você faz para ganhar o brinde que a gente falou. Não importa onde você esteja, que nós temos correio para isso. Se você for o ganhador, o brinde vai chegar para você. Preste bem atenção. Quando nós falamos na lição passada do altar, nós falamos das medidas do altar. No tabernáculo como um todo, desde as primeiras lições, você deve ter ouvido, você que vem acompanhando, vem sempre falando das medidas que Deus mandava ter cada peça daquela ali. O ponto é o seguinte: eu faço essa pergunta e você vai dar a sua resposta lá no comentário lá da lição. Está lá no canal, você vai entrar lá e fazer o comentário. A pergunta é a seguinte: qual era a dimensão dessa pia? A melhor resposta vai ganhar um brinde que eu vou mandar. Eu vou dizer, foi você, e aí a gente vai ter uma maneira de entrar em contato. Mas atenção, tem um detalhe. Você vai escrever, eu vou encerrar o processo em 10 dias ou quando tiver pelo menos 10 respostas. Então, se você escrever e só tiver a sua resposta, não vai ainda acontecer. Aí talvez você tenha que estimular outras pessoas a responderem também alguma coisa. E não vai ter problema, não vão copiar minha resposta, não vai ter esse problema. Digamos que você escreva lá, ó, a dimensão que ela tem é a dimensão de 3 metros de diâmetro. E você respondeu isso. Aí, mas está lá, o sistema, lá nos comentários, vai registrar que você foi o primeiro a responder. Quando vier o segundo, vier o terceiro, se eles responder a mesma coisa, o prêmio será, evidentemente, seu que foi o primeiro. Isso vai ficar lá registrado. Não tem como alguém passar à sua frente. Então você pode falar para outra pessoa e até avisa, ó, se você copiar apenas minha resposta, vai chegar lá nos 10, mas não vai adiantar nada, você não vai estar nem concorrendo, porque vai contar a primeira. E a primeira fui eu que já dei essa resposta. Então, respostas iguais, vai valer a primeira. Então, é isso. Aí você vai, divulga, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dê o like e Deus abençoe você. Até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.